Olá, doutora Natália Marte. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença, é um prazer tê-la aqui. E gostaria então que começasse por nos explicar o que é que se entende por medicina de precisão. A medicina de precisão foi uma aposta recente do Hospital da Luz de Lisboa e juntámos aqui uma vontade do hospital, da administração e da direção do hospital de olharem para a medicina de precisão, que eu já vou tentar explicar o que é, e da minha parte, que sou especialista em medicina interna, mas também em farmacologia clínica, uma vontade de me dedicar à medicina de precisão. A medicina de precisão é um conceito novo, se bem que não é mais do que uma prática diferente ou uma abordagem diferente da medicina. A medicina de precisão começou-se a ouvir falar nos anos 10 e consiste numa abordagem do doente, da doença, em que temos em consideração, ao tratar o doente ou até ao gerir a prevenção de doença, o território genético do doente, o seu estilo de vida, as suas características fisiológicas, em vez de tentarmos aplicar o mesmo modelo de tratamento ou o mesmo modelo de diagnóstico àquele doente que aplicaríamos a qualquer outro. Tendo em conta toda essa avaliação que é feita do ponto de vista clínico do doente, qual é que é a importância destes testes genéticos na elaboração desse mesmo traçado? Os testes genéticos são uma ferramenta que se usa nas consultas de medicina de precisão. Portanto, as consultas de medicina de precisão não se limitam aos testes genéticos. Os genes condicionam a nossa resposta a fármacos, a nossa resposta aos medicamentos, de várias maneiras, porque podemos ter medicamentos que resultam numa população, mas não resultam num indivíduo porque ele não tem aquele alvo terapêutico, tem uma mutação naquele alvo terapêutico de maneira que o medicamento não faz efeito, ou aquele indivíduo pode ter uma mutação que lhe dá uma capacidade de degradar mais rapidamente o fármaco e por isso precisava de uma dose maior para ter o efeito. Portanto, os genes vão influenciar a resposta ao medicamento. E o que nós queremos com a consulta de medicina de precisão, a minha consulta de medicina de precisão, que é uma consulta de medicina de precisão e farmacologia clínica, é otimizar a resposta ao medicamento. Ou seja, diminuir as reações adversas e aumentar a eficácia. Então, e quais é que são as especialidades ou áreas terapêuticas que são analisadas nestes testes genéticos e que a doutora tem em consideração nas suas consultas? Nós, em teoria, conseguimos testar tudo o que for pedido, não é? Habitualmente o que se fazia, porque é uma ciência nova, a farmacogenética, agora vamos falar um bocadinho aqui da farmacogenética, que é a ciência que estuda a influência dos genes na resposta a fármacos. A farmacogenética é uma ciência relativamente jovem, há ainda informação sobre, ou melhor, a informação que existe sobre a influência dos genes na resposta a fármacos já existe bastante, mas ainda não está na prática clínica. Portanto, para já utilizavam-se estes testes genéticos numa quantidade pequena de medicamentos e o que se fazia era, nós pedíamos especificamente aquele teste genético para nos dar a resposta se o doente tem aquela mutação para aquela resposta ao fármaco. Esta era a abordagem tradicional e que já existe há algum tempo para alguns medicamentos. O que se está a perceber agora, que a sequenciação do genoma está mais barata e mais fácil, é que mais vale, em vez de ir, tenho um problema com o medicamento, vou ver aquele gene, mais vale fazer um painel genético alargado e conseguir assim estudar vários genes que já sabemos nós que estão implicados na resposta a fármacos. Assim ficamos com a resposta para aquele fármaco que nos causava a dúvida, mas também ficamos com a resposta para fármacos futuros que o doente vá fazer ou que estejamos a pensar fazer. Se pensarmos numa alteração terapêutica, já temos resposta para dar a outros fármacos que possamos estar interessados em fazer. Então, e quais é que são os testes genéticos que nós temos disponíveis aqui de momento no nosso país? Em geral, os doentes que nós recebemos ou que esperamos vir a receber em maior quantidade são os doentes que fazem medicação de oncologia, porque já existe bastante informação acerca de medicamentos usados para quimioterapia, para os quais existe uma influência genética e de outros fatores na dose, e como sabem, os medicamentos usados em oncologia são muito tóxicos e por outro lado nós queremos ter a certeza que são eficazes e portanto é muito importante que nós asseguremos este equilíbrio entre risco e benefício do medicamento.
os medicamentos antidepressivos, os medicamentos usados, os psicofármacos em geral, mas sobretudo os antidepressivos, também já temos informação suficiente para perceber que precisam de ajuste de dose de pessoa para pessoa. Há estudos que demonstram que doentes que tinham uma depressão, estavam medicados com antidepressivo e não melhoravam, tinham até a ideação suicida, tinham uma mutação genética que alterava a maneira como o organismo processava o fármaco, como metabolizava o fármaco, e isso fazia com que aquele medicamento não tivesse efeito. Portanto, são outros doentes importantes para a medicina de precisão. Os doentes que fazem medicação para a dor, também pode variar muito de indivíduo para indivíduo a dose necessária para efeito e as reações adversas podem ser previstas, as interações medicamentosas podem ser prevenidas e também conseguimos trabalhar com medicamentos imunossupressores em geral, que também precisam de ajuste de dose. A empresa que faz estes testes genéticos, elaborados aqui e analisados pela doutora, é portuguesa? É portuguesa, sim. Pelo menos inicialmente, neste momento já faz parte de uma multinacional, de um laboratório maior e internacional, mas a empresa com a qual o Hospital da Luz fez o contrato é uma empresa portuguesa, com origens em Lisboa e em pessoas de engenheiros portugueses de Lisboa que começaram a empresa e que começaram a dedicar-se à genética e a esta lógica de facilitar o acesso, porque um teste genético, se for uma coisa difícil de pedir, se for muito dispendioso, obviamente não entra na prática clínica, não é? Portanto, o que nós precisamos aqui é de mais ferramentas para a medicina de precisão. A farmacogenética é uma delas, nós precisamos de mais ferramentas para a medicina de precisão e precisamos que sejam ferramentas acessíveis, que eu consiga prescrever estas ferramentas de que preciso para decidir se este medicamento é bom ou não para uma pessoa, com a facilidade que prescrevo uma análise ao sangue habitualmente ou uma radiografia de tórax. Portanto, eu preciso que sejam testes acessíveis e com um preço também acessível. E o que esta empresa veio fazer ao criar estes painéis genéticos e ao facilitar, ao aproximar-se da população, foi dar acessibilidade, não só à população como aos clínicos, tornar mais fácil a prescrição de testes genéticos e a interpretação dos testes genéticos, porque também têm ferramentas, têm já também know-how acumulado e têm ferramentas de interpretação que ajudam o clínico a avaliar o resultado e, portanto, tornaram tudo mais acessível. É um exemplo de como há uma necessidade, surgem ferramentas e a medicina evolui. E assim se consegue conjugar tudo. Sim. Uma curiosidade, qual é que é mesmo o nome? Como é que se chama esta empresa? A empresa que vai fazer, que fez o outsourcing, que o Hospital da Luz fez o outsourcing, é a Art Genetics. E basicamente esta empresa baseia-se em geneticistas, em investigadores que fazem aqui investigadores especializados em genética. Ok. De vários tipos, como eu digo, a origem até são engenheiros, mas é isso, dedicaram-se à área da genética e neste momento têm uma grande experiência na construção e na interpretação de testes genéticos e facilitaram isto, trouxeram uma ferramenta para perto da população e dos clínicos.